podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Olá, pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã em Nova York. Temos aí um fato inédito hoje acontecendo nesse podcast. Bom dia, pessoal. Aqui é a Patrícia. Estou falando direto do Mato Grosso do Sul, no Brasil. E estamos aqui, eu e a Flávia, no mesmo fuso horário. Gente, um fato muito inédito. A Vanessa está quase no mesmo fuso que a gente. Então, aqui pela primeira vez nesse podcast, em quase 2 anos, a gente está todo mundo em horários muito parecidos. Estamos todas numa manhã. É esse milagre. Hoje a nossa convidada, a Flávia vai apresentar ela mora em Garopaba, em Santa Catarina, e ela está falando direto de Chapecó. Apresenta a nossa convidada para a gente, Flá. Claro, a nossa convidada se chama Vanessa Sembranel. Ela é professora, bailarina e coreógrafa de dança do ventre. Ela foi campeã solo master do Mercado Persa 2022, que, para quem não sabe, é o maior festival de danças orientais do Brasil. No ano de 2014, ela participou do curso de aprofundamento em dança do ventre da mestra brasileira Lulu From Brasil e teve sua dança aprovada pela mestra Randa Kamel e Mohamed Shahin no festival Luxor. Nesse mesmo ano, ela também desenvolveu seu primeiro evento em formato de festival aberto, o Summer Belly Dance, com show de gala e workshops com nomes nacionais da dança do ventre. Em 2015, ela foi ao Japão para se apresentar e ganhou o título de embaixadora belly dance da Ásia. No ano seguinte, ela fez uma turnê por diversas cidades no Japão, se apresentando e ministrando aulas. Além de ser essa artista maravilhosa, a Vanessa também é fonoaudióloga na Universidade do Vale do Itajaí e estudante de biomedicina na Uniaselv. E, como última informação, vou aqui pontuar que ela é aquariana. Então, seja bem-vinda, Vanessa. Estou muito feliz de te receber aqui. Queria pedir agora para você fazer um resumo da sua trajetória pessoal e profissional até o momento. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história, né? Através do programa de vocês, que conta a história e trajetória de mulheres e o que as mulheres andam aprontando pelo mundo. E vou começar, então, a contar um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. Eu iniciei a minha carreira, eu acho, né, com 5 anos, porque foi ali que eu me despertei para a dança. Então, eu fui bailarina, né, de balé clássico. Eu iniciei no balé clássico aos 5 anos. Aos 12, eu mudei para ginástica rítmica. Então, eu fui ginasta também. E aí, com 15... chegou a história da faculdade, né? Com 16, eu fui morar sozinha e fui morar em Balneário Camboriú, né? De Chapecó para Balneário Camboriú, e foi o período onde eu não dancei. Eu fui fazer a minha faculdade. Então, comecei bem novinha, eu entrei muito jovem na faculdade. Com 20 e tantos, eu me formei, 21 eu me formei, e no lugar de procurar um emprego, eu fui dançar.
E eu já tinha visto, né, apresentações de dança do ventre e aquilo tinha me impactado. A primeira vez que eu vi uma apresentação de dança do ventre foi na época da faculdade e ali acendeu um negócio que eu falei, é essa dança que eu quero fazer. E eu procurei aulas e não encaixavam nos horários que eu tinha da minha universidade, porque era um período integral. Então, a minha primeira atitude de formanda foi voltar a dançar. Aí eu já estava morando em Garopaba, porque eu fui passar férias lá, né? Passei de universitária para desempregada. Fui passar férias em Garopaba. E aí eu conheci uma menina que dava aulas de dança do ventre e eu fiz todo o mise-en-scène para ela me dar aula. E nesse mesmo período eu também encontrei um emprego em Garopaba. Então, meio que as coisas aconteceram simultaneamente, né? Eu comecei a trabalhar como fonoaudióloga e descobri essa dança que me impactou, assim, de uma forma que eu queria fazer só aquilo. Aí, na mesma época, é das antigas, né, gente? Eu já comprei aquela coisa de... Não era nem DVD, era VHS, das vídeos da Khalil, da Lulu, e ali eu comecei a estudar freneticamente tudo isso e buscar professores com mais bagagem, mais qualificação. Então, já comecei uma trajetória onde eu ficava viajando já para todos os lugares para aprender, me informar mais sobre o assunto, né? Então, é meio que a minha trajetória como fonoaudióloga e bailarina começou junto. Comecei a trabalhar como fono e comecei a me desenvolver como bailarina. Então, eu trabalhava como fono já para pagar minhas coisas de bailarina. Aí, viajava todo o tempo, né? E aí já surgiu a oportunidade de dar aula para criança. Porque tem uma coisa que eu não falei, nesse meio tempo eu também fazia formação de yoga. Olha só, as coisas que eu já fiz, né? Agora que eu me lembrei disso, gente, assim, quando vocês falaram sobre a minha trajetória, vamos falar sobre a tua trajetória, eu não me lembrei, mas nessa época eu fiz formação do método De Rose de yoga. Então eu ficava praticando lá na minha escola de yoga e depois que eu praticava, eu usava a sala para treinar minhas coisas de dança. E aí as mulheres começaram, por que você não dá aula para minha filha? Então eu comecei a dar aula para criança. E eu sempre tive afinidade com criança, então desde aí surgiu um grupinho infantil. Gente, eu estou falando de 2003. Então faz tempo. Surgiu aquele grupo infantil e logo depois surgiu as mães querendo fazer também. O universo foi me empurrando para que as coisas fossem acontecendo, né? Morando em Garopaba, uma cidade que hoje tem aproximadamente 25 a 30 mil habitantes, na época tinha nem 20 mil, né? Eu acho, não me lembro. A gente não tinha onde dançar, como não tem muito até hoje, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a participar de concursos, de festivais de dança. Então, já levava aquele grupinho de crianças e já ia dançar também com elas. E comecei assim, participando de festivais e de concursos. Então, meio que a minha trajetória começou a ser bastante vinculada a concurso, mas não porque eu quisesse, era porque eu queria dançar, porque eu queria que as minhas alunas dançassem, então a gente participava, né? O que me deu uma bagagem bem ampla, né? E eu já tinha experiência nisso da minha infância inteira, estar participando disso, né? Desse mundo da dança, o não dança do ventre, né? O formato das coisas, como as coisas aconteciam. Participar de eventos de dança do ventre veio um tempo depois, que eu acho que até começou a surgir mais eventos de dança do ventre. E eu me destaquei inicialmente muito mais como professora e como coreógrafa. Então, o meu grupo, ele por anos ganhou muito troféu, muito dinheirinho. A gente, dos eventos que não é de dança do ventre, a gente ganha dinheiro.
Agora, graças a Deus, os eventos de dança do ventre também estão oferecendo premiações, né? Então, a gente ganhou muita coisa, minhas alunas se destacaram muito. E aí veio aquela crise pós-30, a crise da bailarina que não estava acontecendo, né? Então eu acho que eu comecei ao contrário da maioria das pessoas. Eu foquei muito na professora, na coreógrafa, dando a vida, dando sangue, querendo por todas, por todo mundo, querendo pelas alunas, querendo fazer. E a bailarina Vanessa foi ficando em segundo plano, muito em segundo plano. Então, o que que eu fazia? Se desse, eu ensaiava. Se desse, eu fazia uma coisa para mim. Se desse, eu pensava em mim. E aí eu acabava fazendo, ia lá e fazia qualquer coisa. Isso aconteceu, acho que de forma contrária comigo, né? Sempre estudando, eu sempre me capacitei muito, sempre priorizei viajar para todos os eventos onde tinha workshop. Então, além dessas qualificações que você citou, Flávia, eu tenho uma lista de 1 metro assim, de professores que eu pude fazer aula, que eu tive a honra de conhecer e que estão registrados no meu corpo, de certa forma, com a experiência de estar com esses mestres, né? E aí chegou a crise dos 30, e aí a gente acaba percebendo, nossa, você faz tanto por tantas pelas alunas e elas acabam, de certa forma, seguindo o caminho. Foi um momento de desilusão que eu tive, na verdade, com dar tanto, tanto, tanto e me dar conta que eu sou só uma passagem na vida também dessas pessoas. Então foi uma crise. Foi uma crise de decepção, mas também foi uma crise de entender que está tudo certo e que é isso mesmo, né? Que é isso mesmo que acontece. O professor, ele tá ali para ser um momento na vida daquela pessoa e que tá tudo certo aquilo que ele registrou naquela pessoa. Assim como eu tive a oportunidade de ter registros de outros mestres, para mim, eu sou registro e fiz parte da vida de outras pessoas. Então eu entendi isso e comecei a focar muito em mim, na minha bailarina. E foi então que eu também comecei a aparecer como bailarina, não só como prof, como coreógrafa, né? E aí eu também comecei a ganhar muito concurso, também não com o objetivo de ganhar, mas com o objetivo de querer dançar. Nunca foi não, vou participar de concurso. Sempre foi simplesmente a oportunidade que eu tive, né? E a partir disso também, aí começaram os convites, ministrar workshop. Então, foi aquela virada de chave, onde eu comecei a também me realizar como bailarina, porque eu estava assim muito realizada. Ah, que legal, minhas alunas e tal, e eu não entendia o que estava faltando, essa minha realização pessoal, esse foco em mim. Aí eu resolvi virar um pouco egoísta e priorizei, né, a minha bailarina antes da minha professora. E isso eu tenho feito até agora. Isso é um objetivo para mim. Eu priorizo, se eu não tenho horário para ensaiar, eu não preencho com aulas, então eu tenho tudo bem determinado atualmente, os horários dos meus estudos, com os horários que eu disponibilizo para dar aulas e que eu divido também com a minha outra profissão e com o meu lado universitário, que eu resolvi estudar outra coisa no meio dessa pandemia, eu ainda resolvi estudar outra coisa. Então, eu acho que eu sou um pouco hiperativa, né? Vocês já perceberam. Então, eu tenho meus horários totalmente preenchidos, né? Tenho um foco bastante voltado à minha bailarina, né? Tenho professora, né? Na pandemia eu resgatei, eu tenho uma professora regular, uma orientadora artística, uma pessoa que me diz tudo a respeito da minha bailarina, não da minha professora.
né? Minha professora é a Jade El Jabel, né? Eu acho que uma bailarina uma das bailarinas mais reconhecidas e uma profissional muito especial aqui do Brasil e que atualmente ela orienta até como eu arrumo o meu cabelo. Não, eu tô brincando, mas ela é meu norte, assim, porque chega um momento que você fez tudo como artista, como professora, você já fez aula com Deus e o mundo, você já participou de tudo, já ganhou, já perdeu, já deu workshop, e aí você não sabe mais para onde ir para continuar crescendo. E também cheguei nesse momento, falei, não, eu preciso realmente de uma professora que me ajude a dar continuidade a essa minha história artística. Então, antes que eu comece a falar ainda mais, basicamente isso, assim. Então, comecei no balé, comecei ao contrário, como professora, né? Então, eu vejo que muitas mulheres agora, muitas bailarinas, se abandonam como bailarina, como palco, como se priorizar para estar no palco, para fazer o seu próprio trabalho artístico em função de, já estou com uma certa idade, eu vou ficar como professora. E para mim foi o contrário, eu me vejo cada vez melhor, com mais possibilidades de estar nesse lugar, e dando o meu melhor e no meu melhor momento. E eu acredito que todas as mulheres têm essa possibilidade de, todas as professoras de dança, todas as artistas, né? Não tem que se colocar nesse lugar de aposentadoria, né? E é isso. Seguimos e espero que cada vez mais pessoas se coloquem nesse lugar. Não, eu vou continuar em cena, eu vou continuar no palco, eu vou brilhar, porque eu posso ainda, a idade não é limite. Que delícia te ouvir, Vanessa, que trajetória incrível. É muito bom mesmo te ouvir, poder compartilhar e ser esse espaço aqui de contar essa trajetória para outras mulheres. Muito bom. Queria te perguntar como é que foi esse seu primeiro encontro com a dança, se você teve incentivadores. Você fala que você fez essa trajetória ao contrário, que você começou por um outro estilo de dança. Queria que você falasse um pouco como foi esse primeiro contato. Também depois, como é que foi esse encontro com a dança do ventre? Como você faz essa conversão para outro estilo? Se foi sempre contínuo ou se teve pausas? Mesmo desses detalhes mais esmiuçados assim, sobre esse seu relacionamento com a dança, se você pudesse compartilhar um pouquinho com a gente. Então, a minha grande incentivadora foi a minha mãe, né? No início, que me colocou na aula de balé, que nem tinha a condição financeira adequada, mas priorizou, né, a me colocar naquela aula de dança, a pagar meus figurinos, a vender os ingressos do meu espetáculo de final do ano, a entender aquilo de uma forma que nem ela entendia, mas enfim, ela me incentivou, né? Aí depois eu mudando para ginástica rítmica, ela também entendeu aquela minha vontade, me incentivou. Então, o início de tudo foi através da minha mãe, né? Que mesmo não entendendo naquela época por que eu gostava de tudo aquilo, ou porque talvez ela pudesse priorizar, pagar outras coisas, mas não, ela pagava aquelas coisas que eu queria fazer, né? Porque a gente não tem no Brasil, antigamente menos ainda, né? Projetos de incentivo, enfim, aulas gratuitas. Então, fazer balé há 1.500 anos atrás era muito caro. Já o meu segundo momento, transição da dança do ventre, como eu era uma recém-formada, eu não tive incentivo. Ninguém nem entendia o porquê. Além de não entender muito aquela dança, né? Muito desconhecida, até o clone, na verdade. Ninguém entendia o meu interesse, né, em dançar, sendo que eu estava recém-formada, começando também a trabalhar, né?
E aí eu não tinha muito incentivo, não. Nem da minha família, nem de ninguém. Era uma coisa muito minha. Então foi o meu início da dança, com a dança do ventre, até eu acho que o meio da trajetória, quando as pessoas entenderam assim, não, ela quer isso mesmo, ela vai fazer isso mesmo, não importando nada, e começaram os resultados, né? Então o que que aconteceu? Na fase adulta, eu tive que mostrar resultados. Eu tive que mostrar resultados para poder ser entendida, para que as pessoas admirassem isso. Às vezes eu me pergunto por que que todo mundo diz, por que que você não foca na tua profissão? Você vai ganhar muito mais dinheiro. É verdade, né? Enfim, atualmente, se eu não despendesse tanto tempo com a dança, talvez eu ganhasse muito mais grana, né, como fonoaudióloga. Então, eu tive dois momentos. O primeiro momento de incentivo na infância, que construiu, de certa forma, esse corpo dançante, porque eu carrego os registros, né, do balé e da ginástica até hoje, e o amor por isso, a disciplina, né? Eu sou uma pessoa disciplinada, embora eu seja aquariana, eu sou disciplinada, eu sou movida a horários, eu amo horário, eu amo rotina de treino, eu amo suar, treinar pra caramba, fazer aquilo, assim. Eu gosto muito mais de treinar, às vezes, do que me apresentar. Eu amo estar treinando, né? Tipo, mas eu tive que mostrar resultado e fazer com que as pessoas entendessem. Sim, eu vou fazer isso, sim. Quer vocês queiram, quer não. E aí, mostrando os resultados, começando a acontecer e tomando, e todo mundo entendendo, né? Que isso tem uma proporção muito grande e essencial na minha vida e que não importa a opinião de ninguém, isso vai acontecer. Aí começou os incentivos, mas não tive esse empurrão, não. Eu me empurrei sozinha e fiz sozinha a coisa toda acontecer, assim, sem incentivo de praticamente ninguém em toda a minha, eu diria até o meio da história, aí com a dança do ventre, que o meio da história já são 10 anos, né? Então, foi uma longa trajetória indo sozinha, lutando com o pé na porta para dizer eu vou fazer isso e me segurem e me aguentem. O problema está na pergunta até, né? Por que que você não foca na sua profissão, sendo que a dança também é sua profissão, né? Quando se questiona um professor, você só dá aula, é como se só ser uma bailarina não fosse suficiente. Não, e eu vivencio isso todos os dias, né? Porque aqui na minha cidade, muita gente me conhece como fonoaudióloga e muita gente me conhece como bailarina, prof de dança do ventre e tal. É meio que mesmo numa cidade pequena, parece que esses dois personagens não se misturam, sabe? E aí eu falei, nossa, eu fico tão diferente assim de bailarina de dança do ventre que ninguém me reconhece de jaleco. É muito engraçado, né? E às vezes as pessoas têm reações muito loucas, assim. Quando me conhecem primeiramente como fono e depois, tu dança? Tu é aquela lá? É uma coisa muito estranha, né? Ou então, ao contrário. Então, são reações que eu vivencio até hoje a respeito dessas duas profissões tão diferentes e que as pessoas ficam muito chocadas que essas duas criaturas habitam esse mesmo corpo, assim, é muito engraçado. Agora eu acho engraçado. Em algum momento eu já me irritei bastante com isso, assim, mas atualmente eu já, tá tudo certo. Cada um dá o que tem e entende como pode, né? De acordo com as suas condições emocionais e de vivência. Então, a gente acaba. Não é um conformismo, né? De deixar de fazer com que as pessoas entendam que ninguém é obrigado a exercer só uma função na vida e que a arte ela habita em todas as pessoas, né?
embora as pessoas não queiram ver ou desenvolver. Eu acho que sempre existe um dedinho de artista em todo mundo. Só que isso é abafado, eliminado, não estimulado nas pessoas, né? Porque não é uma prioridade. É visto como não prioridade, né? Então, mas é isso. Acho que é exatamente isso, né, Vanessa? E acho que no sistema onde a gente vive hoje, assim, com o capitalismo selvagem que a gente tem hoje, a gente é incentivado a fazer aquilo que dá dinheiro, aquilo que produz, aquilo que traz resultado financeiro, né? Porque é um resultado que eles querem, e não é a gente estar capacitado, a gente estar feliz, a gente estar se movimentando, a gente estar saudável. O resultado tem que ser financeiro, senão você está fazendo alguma coisa errada, né? Você falando, eu lembrei muito da gente aqui nesse podcast, né? Que a gente faz outras coisas para bancar isso aqui está acontecendo, né? E é exatamente isso. Que bom que você teve incentivadores, acho que no seu caminho, no começo, eu acho que isso é muito importante, faz muita diferença na trajetória de qualquer pessoa. E é isso, né? A gente, enquanto mulher, chega na vida adulta e a gente é cobrada, assim, a gente é cobrada, e mais do que isso, né? É essa coisa de ver as coisas separadas, né? Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou então você não tem foco. E provavelmente isso não seria dito para um homem, né? Mas para a mulher a gente acaba passando por essas coisas. Bem nessa linha, eu queria te perguntar assim, como você enxerga a importância e a relevância do estudo teórico junto com a prática e como que isso vai culminar lá nos resultados que você vai trazer com a sua viagem para a Argentina em 2015, mas também com a sua experiência no Japão, agora mais recente, não tão recente. E como é que foi essas experiências para você de poder vivenciar a dança em outros países, poder estar participando dessas experiências? Como é que foi? Quais os resultados que tiveram para ti? Quais sentimentos te trouxeram poder estar internacionalizando isso? Então, eu sou uma CDF, né? Eu sou uma CDF nata de tudo aquilo que que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer bem. Eu acho que tendo essa experiência universitária, já quando eu cheguei na dança do ventre, eu já tinha isso na minha cabeça, de teorizar, né? Então, é, já no início dos meus estudos, eu já busquei esse referencial de estudo teórico e de metodologia e de didática, né? Então, eu gosto de métodos. Eu gosto de métodos, eu gosto de didática, eu gosto de organização. E se você não tem um estudo teórico, você não vai ter isso. E eu acho isso importante, porque atualmente, o que eu quero para as pessoas que eu dou aula, por exemplo? Que elas entendam principalmente a importância disso e de não só reproduzir movimentos, porque se a gente quiser que a nossa arte tenha seriedade, conquiste espaço, a gente tem que ter referência. Então não existe não ter referência, não na minha pessoa, né? Referencial teórico, estudo, didática, metodologia é uma coisa que são objetivos básicos para mim e que eu passo para as pessoas que eu dou aula, né? Então eu sempre estive em busca disso, bem embasada, né? Através dessas coisas de metodologia, didática, história, né? Como que a gente chegou a esse ponto? E a Argentina, eu fui em 2007. Por que eu fui para a Argentina em 2007? Porque lá existe escola de dança do ventre. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu fiquei 6 meses lá. Lá existe escola de dança do ventre. As pessoas têm 5 anos para se formar. Elas fazem exame no final do ano, né? Tipo, é como se formar numa universidade. As escolas de dança do ventre na Argentina. Então, isso chamou a minha atenção e eu fui vivenciar um pouco disso. Obviamente, eu não consegui me formar na Argentina, que eu fiquei 6 meses, mas eu consegui vivenciar esse meio, essa metodologia, né, de ensino, onde é bem acadêmico, é super acadêmico estudar.
a dança do ventre na Argentina, porque tem primeiro ano, segundo ano, que nem você vai ter aqueles determinados conteúdos, né? Eu já tentei trazer um pouquinho disso, né? Ter cronograma de estudo, o que que eu vou ensinar no primeiro ano para as minhas alunas, né? Então, foi isso que da Argentina, nesse período inicial, eu pude trazer. Já a história no Japão, que foi bastante tempo depois, foi toda a experiência como professora em um lugar onde os alunos nem viram de costas para você. Então, foi a experiência mais realizadora que eu tive como professora, assim, onde eu me senti, assim, sei lá, sensei, sensei, assim, né? E não importa se você é um mestre da física ou se você é um professor de balé ou professor de dança do ventre, o respeito, a importância e a admiração, né, que eles têm por aquela pessoa que está ali ensinando é algo que eu não consigo descrever, que eu jamais vivenciei no Brasil, esse tipo de relação. E sem contar com toda a cultura, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar na prática mais tradicional, porque eu tinha um babá, né, um brasileiro, né, que me levava para os lugares, então a gente viajava de trem-bala, chegava até lá, a cidade era recebido por um organizador japonês, onde todas as cidades que eu viajei, eles fizeram questão de me mostrar o que eles tinham de mais tradicional, a comida mais tradicional, o melhor saquê, os lugares mais tradicionais, onde eu pude observar os comportamentos, assim, mais locais, e aí dar aula. Então, a experiência era padrão. Chegava no lugar, era recebida, era apresentada a cidade, a comida, ao que tinha de mais regional, aí ia dar aula, tudo de forma muito organizada. No Japão, eu vivenciei coisas muito loucas, assim, né? De organização, de comportamento, de vivência, de tudo. Então, foi uma experiência incrível, né? Então, eu acabei indo 3 vezes para o Japão para trabalhar. Espero ir de novo, né? Espero realmente poder é, estar naquele país de novo. Tenho alunas japonesas, né? Eu tenho ainda que estudam comigo online, que eu envio material. Eu recebi já na minha casa por 2 verões bailarinas japonesas que ficaram na minha casa fazendo aula comigo. Então, é muito especial você vivenciar através da dança experiências tão diferentes, né? Eu já fui para outros países também aqui da América Latina, né? Espero, assim, poder estar cada vez mais experienciando vivências em outros países e outras culturas e outras relações com a dança, né? O mais legal, outras relações com a dança. Em uma das cidades que eu fui no Japão, eu não fui dar aula para um grupo específico de bailarina, foi o único, né? Foi a única cidade onde me contrataram para ir lá dar essa experiência no spa. Um spa maravilhoso, com todas aquelas terapias. Ai, gente, lá todos os lugares têm chão aquecido, é uma delícia, né? E simplesmente tinha homens, tinha mulheres, eles não estavam interessados o que era aquela dança, o que era, se era de homem, se era de mulher. Eles estavam lá experienciando, estavam lá fazendo a minha aula, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de pretensão, pelo simples fato de fazer uma atividade física, né? Eles são muito focados, né, na atividade física e tal. E lá também eu pude ver que a vida nem começa aos 40 lá. Lá a vida começa aos 70. A gente vê assim no auge de fazer tudo os idosos. E eles terminam de trabalhar e não, agora nós vamos viver. E a gente vê no auge da atividade pessoas idosas fazendo de tudo. Então,
Eu tive muitas pessoas com mais de 70 anos fazendo a minha aula em todos os meios, todas as cidades, em todos os tipos de escolas que eu tive a oportunidade de estar. E não é que eles estavam lá fazendo corpo mole, não! Eles que estavam lá dando sangue, dando a vida, dando toda a atenção máxima, conseguindo, querendo executar aquela aula. Então, eu acho que daria podcast Japão. Com certeza. Que lindo, Vanessa. Que lindo ouvir isso. Nossa, dá um quentinho no coração, né? Porque a gente fica tão acostumado. Mesmo assim, eu, a parte que estamos sempre aí se movimentando pelo mundo, mesmo a gente absorvendo coisas de outras culturas, quando vem alguém contando a experiência em um outro país que a gente nunca esteve, a gente pensa, puxa, a vida pode ser vista e encarada de maneira distinta, né? Do que essa, que a gente fica cego até, né? Seguindo, seguindo, seguindo. Enfim, essa pergunta sobre a teoria e prática vem muito, né, da convivência que a gente teve por um breve período, porque em um dia a Vanessa estava me contando que ela estava ensaiando, acho que era no seu consultório, que aí você tinha alguma apresentação, alguma coisa, e ela contando, não, então, não consegui voltar para estudar em casa, agora estou aqui, fiquei o dia inteiro num espaço muito reduzido, né, ensaiando a dança. É lindo, lindo de escutar. A gente vai resgatar um pouco outro tópico que você estava trazendo, dessa separação da figura fonoaudióloga com a figura bailarina de dança do ventre. E o que eu queria trazer também, eu estudo nas questões de gênero, e eu tive na minha trajetória com a dança do ventre um momento que para mim era algo tão grande, algo tão importante, algo tão... Era arte pura. E aí, quando eu ia contar para alguma outra pessoa, vinha toda a sexualização em cima, né? Até hoje, eu ainda, dependendo da pessoa, porque eu ainda entrei no polidense depois, então são danças que são muito sexualizadas pelas outras pessoas. Então, acho que para mim, em algum momento, teve um apagamento. Eu meio que neguei que aquilo poderia ser sexual, que aquilo poderia ser erótico, porque eu não queria que as pessoas vissem como aquilo. Então, acho que para mim foi um resgate devagarinho de entender, não, se eu quiser, puxa, maravilha, você é a pessoa mais sexy do mundo. E vai representar isso, se for isso que eu quero, né? Que eu estou buscando naquele momento. Então, você contar que as pessoas te veem como duas figuras distintas e é difícil para elas entenderem que você é a mesma pessoa, bailarina e fonoaudióloga, né? De jaleco e de figurino de dança do ventre, para mim faz muito sentido. Não sei como foi a sua experiência também, se você sentiu, se você sente isso ao longo da sua trajetória, como que você driblou isso, né? Porque você até comenta que você antes se irritava, hoje em dia, né? A gente tem que encontrar paz no nosso caminho também. Tem batalha, tem que escolher as batalhas. E também não significa que a gente está deixando de lutar, que a gente está deixando de dizer que a dança do ventre é uma arte, né? Eu queria que você falasse sobre isso mesmo, sobre as dificuldades de se mostrar como esse ser humano que é multifacetado, que faz várias coisas, e se teve isso, né? Essa sexualização por parte de outras pessoas com relação à sua dança. Eu acho que sempre tem, né? Eu acho que as pessoas, em geral, tendem a sexualizar tudo que as mulheres fazem. E a dança do ventre sendo o protótipo da sensualidade, do feminino, né? É exacerbado. Acho que todas as danças têm, mas a dança do ventre é sensual, é linda, é feminina, é bela, é misteriosa. Tem tudo isso e tem uma linha muito tênue entre sensualidade e sexualidade. E, na verdade, as pessoas nem entendem muito bem isso. O que é a sexualização e o que é sexual e o que é sensual. Existe até uma falta de conhecimento, de educação lá na primeira infância sobre isso, em que as pessoas até repreendem as meninas com relação à sensualidade, que às vezes é natural desde a infância e é totalmente diferente do sexual. E isso eu tenho todo o tempo, até hoje. Eu acho que todas nós que dançamos isso, a gente vai ser colocada na berlinda sobre não ser uma arte, sobre ser uma coisa que é para conquistar homens. Eu tenho tanto ranço disso que eu tenho meu marido há 10 anos
E as pessoas perguntam assim, você já dançou? Mas você dança pra ele, né? Gente, eu nunca dancei pra nenhum namorado, porque eu tenho um ranço disso. Eu sempre falo, gente, vocês não precisam fazer dança do ventre pra dançar pra namorado. Bota uma calcinha, um sutiã, faz 2 movimentos, tá tudo certo. Os caras nem entendem. Não é a dança. Tu não precisa estudar. A gente estuda. Gasta uma fortuna. Pra quê? Você acha que eu gasto uma fortuna pra conquistar alguém? É falta de educação. Educação, de respeito com a cultura alheia, de não entender e simplesmente julgar. A gente dança realmente de forma exposta, mas a gente está ali para mostrar o belo e quem não quiser que não olhe. A gente está sempre ali sendo julgada, daquela coisa de estar lá se expondo o corpo, para que fazer isso? Quais objetivos de fazer isso? A gente está sempre tendo que explicar que é uma arte, que é uma cultura, que é o estudo, que é um figurino, não é uma fantasia de odalisca. Não, me empresta no carnaval que eu quero sair de odalisca. Nossa, Quem nunca já ouviu isso, né? né? Então, isso não acabou. E em tempos trevorosos, né? Que eu acho que atualmente a gente está num momento bem complicado, né? Onde está tudo sendo muito exposto, tudo sendo muito avaliado por todo mundo, sem conhecimento, tá tudo jogado na internet para qualquer pessoa julgar. Então, eu acho que atualmente está mais difícil que antigamente, sabe? Porque agora todo mundo se acha no direito de julgar, de opinar o que o outro está fazendo, sem saber a história daquela pessoa, sem saber por que ela está fazendo. Então, o melhor caminho mesmo é saber de si. O que que eu faço? O que eu encontrei, né? Encontrei minha paz. Tipo assim, né? Encontrei minha paz focando em mim, né? Naquela coisa, por que que eu faço? Eu tenho total consciência do que eu tô fazendo, dos meus objetivos, o porquê que eu danço, por que que é importante para mim, o porquê que é importante eu levar isso para as outras pessoas, o quão bem eu faço para as outras mulheres, para os outros homens, compartilhando, né? Esse meu amor, esse meu estudo por isso e explicando quando eu tenho paciência. Quando eu tenho paciência, eu explico tudo. Se não, eu viro as costas e saio, e é isso, né? Das vezes que eu sofri as hostilizações em relação à dança do ventre, inclusive aconteceu uma nesse verão, foi de mulheres. É muito louco, assim, como às vezes você tá ali bonita, dançando, segura, isso às vezes choca mais as próprias mulheres, assim. Eu nunca sofri assédio, assim, eu posso falar, e talvez eu seja premiada, né? Porque nunca tive o muito assédio masculino por ser bailarina, por nada, né? Não sei. Sei que muitas vezes a grande parte das bailarinas já sofreram assédio, mas hostilização de outras mulheres eu já tive muitas vezes. Inclusive, esse ano eu estava dançando num restaurante no verão e tinha uma mesa de mulheres lindas, nossa, uma mulherada linda numa mesa conversando, tudo. E eu cheguei para dançar para elas, eu estava super feliz. Nossa, vou chamar aquela mulherada para dançar comigo, né? E todo mundo virou de costas para mim. Foi uma coisa assim, ó, parece assim, foi uma ação coletiva de fazer de conta que eu não estava ali. Eu fiquei muito arrasada. Eu fiquei muito arrasada, né? Eu falei, gente, mulheres, vamos acordar, a gente pode ser sensual, a gente pode ser linda, tá tudo certo, vamos todo mundo ser sensual, linda, ganhar nosso lugar nos espaços, né? E a gente percebe o quão as mulheres estão reprimidas com relação à sensualidade, porque confundem sensual com sexual. E o sexual também não tem nada errado, né? E aí, e aí a gente percebe em pequenas atitudes como
como existe essa repressão, como a gente se incomoda e como existe falta de entendimento e como a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Vocês aí que estão levando a informação, vocês sabem o quanto trabalho vocês têm a fazer sobre levar vários assuntos para ajudar as mulheres, né? Porque a gente sofreu anos e anos e anos de tesouradas em tudo, né? Tem até às vezes a questão de nem entender o movimento feminista, de achar que isso é de ainda ser sensual, de ser feminina, tá diferente do ser feminista, de ser poderosa, de ocupar o seu lugar. Isso às vezes ainda está relacionado àquilo que a Flávia falou, a seduzir homens. Gente, eu quero ser sensual, linda e feminina para mim. Porque eu quero, né? E eu quero ser independente, quero ter meu dinheiro, quero botar o pé na porta, do mesmo jeito que eu ainda quero continuar sendo sensual e feminina, né? Então, tem muito trabalho a fazer, assim, para que as pessoas entendam que tá tudo certo, várias coisas, que a gente pode, sim, ser tudo que a gente quiser. Mas é um conflito diário. Não, com certeza, Vanessa. Nossa, é muita reprodução do machismo, né? E a gente vê nas mulheres, assim, muito. Tem aquelas que, vou tampar os olhos do meu marido, sabe? Que buscam, assim, como se você tivesse. Né? Eu quero seduzir o seu marido, meu Deus, tem tantas razões, uma infinidade de razões para alguém estar dançando e num momento de apresentação, você está pensando em 1 milhão de coisas diferentes, e aí. Enfim, é muito triste, né, esses episódios de não valorização da sua arte, de mulheres virarem as costas. Que violência que é essa, né? Que violência que é com uma bailarina que tá ali se apresentando. Mas eu não culpo, porque é a história que fez, Sim. entendeu? Alguém precisa ajudar, alguém precisa levar informação e que se tudo der certo, isso vai acabar. Eu fiquei com pena, assim, sabe? Eu falei, nossa, que dó, né? Que Sim, tem esse sim. pensamento. Então, a gente está em 2022 e ainda tem isso. E olha, de todos os anos que eu danço em restaurante, esse foi a primeira vez e não foi o único episódio desse verão. Teve uma mesa, por exemplo, nesse restaurante, em outro dia, que tinha um casal e o marido aplaudiu e eu tava perto e a mulher super xingou ele. E ele falou assim: Nossa, cadê a sororidade? Ele falou, eu fiz um post sobre isso, eu fiz um post sobre isso, porque a mulher teve uma fala grosseira e a gente vê essas coisas dançando quando tá muito próximo, assim, né? A gente vê os comportamentos das pessoas, as reações, assim. E a reação dela foi péssima. E ele não tava, ele aplaudia, ele comia, ele tava super de boa. E eu acho que ele deu um toque na cabeça do cara, assim, essa coisa bem que a Flávia falou. E eu ouvi a frase dele, ele, nossa, cadê a sororidade? Ele falou isso. E aquilo ficou pim, pim, pim na minha cabeça, assim, até o final da noite, assim, foi estranho. E aí a gente fica pensando nas reflexões, né? Eu fico pensando assim, nossa, todo esse histórico levou a essa mulher estar nesse lugar de julgamento, né? Ela não chegou ali porque ela quis, né? A gente tem um histórico disso que levou a esse comportamento e que se tudo der certo, não teremos mais, ou isso tudo vai diminuir, né? Muito bom te ouvir, Vanessa. Acho que é isso. Temos muito trabalho a fazer. E vai ser em várias diferentes áreas, né? A gente vai na dança, na comunicação, na política, é muita coisa, mas é isso, né? Por isso que a gente está aqui também, criando esse espaço para a gente poder discutir, para outras mulheres e homens e outras pessoas em geral poderem ouvir e refletir sobre isso, né? Sobre essa questão específica também das bailarinas se apresentando, e é isso.
cadê a sororidade naquele momento, né? Eu tenho uma última pergunta aqui para você, que a gente vê muito nas suas redes, né? Eu te acompanho, a parte a gente estava conversando sobre isso também, a gente já trouxe outras vezes aqui no podcast, que é essa questão da autocrítica, que você busca mostrar, né, o processo por detrás de uma apresentação, de uma coreografia. Eu acho que isso é extremamente valioso, em vez de mostrar só o resultado pronto, já sendo aclamado, você mostra ali que teve um estudo por trás, que teve uma dificuldade vencida. Eu acho que isso assim, tem um valor gigante, especialmente na área da dança. E eu sei, né, você comenta também que você é uma pessoa muito autocrítica com você mesmo, com a arte que você produz. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que você ainda assim não deixa que isso te paralise. A autocrítica e a crítica em geral, né? Ela pode ser construtiva e destrutiva também. Eu vou dizer que para mim, em alguns momentos, ela também já foi destrutiva. Do questão de fazer e começar a achar sempre ruim, ou então comparar, né? Comparar com outras coisas, também começa com outras pessoas, com outras bailarinas, ou seja, qual for a área, né? A gente estiver atuando. Então, aí também existe uma linha tênue da crítica entre a construção e a destruição. E aí você tem que estar mediando, né? E eu tô sempre nessa linha de mediar, porque eu tenho o pezinho lá de achar que tá uma merda. Eu tenho esse anos, né? Vai fazer 20 anos que eu tô aí nessa coisa toda. E eu tô ali ainda colocando esse pezinho. De vez em quando eu tô colocando o pezinho lá na autocrítica excessiva, sabe? Então, é um trabalho interno também, né? Quanto disso me ajuda, né? O quanto disso tá me ajudando e tá trabalhando isso ao meu favor. E essa autocrítica me leva a processos mais longos, né? Nas minhas construções artísticas. Eu faço um processo para encontrar o figurino, o que cabe em mim, dentro de um processo estético. Então, toda aquela coisa CDF vem junto, né? De trabalhar a dança como simplesmente não reproduzir movimentos, né? Mas e toda a história por trás daquela construção. Então, eu acho que eu tenho mediado bastante, tenho trazido bastante ao meu favor e tenho curtido o processo artístico. Porque como eu gosto de ensaiar, como eu gosto de construir, como eu gosto de criar, eu me divirto com isso. Para mim é legal ficar lá treinando, ensaiando, ver o que deu certo, o que não deu certo, fazer uma leitura de mim mesma. E também melhorou quando eu comecei a entender que eu tinha que me estudar a minha dança, porque a gente fica muito assim no mundo da dança, vou estudar bailarina tal, vou estudar bailarina tal, barará, e a gente esquece de se estudar. E o quanto a gente tem de bom ali que pode ser aproveitado, reproduzido e melhorado, e tanto aquilo lá que não tá legal que eu vou eliminar. E eu não me estudava, né? Então eu só me via para achar coisa ruim. E estudar mesmo, aprender coisa era com os outros. Então, aprender coisa era com outras bailarinas. Para mim, era só me auto-esculachar. Então, quando eu saí desse lugar de olhar a minha bailarina, a minha dança, como algo a ser construtivo para mim, eu dei uma virada de chave na autocrítica e ela foi só construção. Então, assim, o meu olhar crítico sobre a minha bailarina, ele me reconstruiu. Então, eu tive uma virada de chave, isso foi na pandemia também, né? Eu tô sempre tendo viradas de chave. E eu acho que isso é através da minha autocrítica, porque eu tô sempre me questionando, tá, mas e agora? Então, eu vou fazer isso, mas o que eu tô fazendo comigo mesma ou com os outros que não tá dando certo? E claro, eu tenho orientação também, eu tenho um direcionamento artístico de uma professora que vai me mediando nesse caminho, né? Porque quando a gente chega num lugar da arte que tem até um nível legal, é difícil ir para cima,
porque é mais fácil você chegar do iniciante ao avançado. E aí, quando tu chega no avançado, para onde você vai? Aí é que a gente começa a se perder. E eu super curto estar nesse processo de melhorar, então tá tudo certo para mim. Nossa, Vanessa, perfeito. Achei perfeito a sua colocação. E você falando me lembrou muito o que a gente está construindo aqui, assim, que eu acho que é isso, é saber olhar para a nossa trajetória, encontrar coisas que podem ser ali potencializadas, né? E acho que toda vez que a gente traz alguém aqui, isso fica mais marcado. Porque é isso, assim, saber olhar para a nossa trajetória como um todo, identificar o que a gente tem de potência e identificar o que pode ser melhorado. E às vezes a gente vai precisar de ajuda externa para isso. A gente fala aqui de terapia, você falou agora de consultoria, e eu acho que isso também é muito importante quando a gente fala de vida profissional, né? Uma consultoria, uma ajuda especializada de fora, muitas vezes tem esse poder de trazer essa potência. Achei perfeito o que você trouxe. E agora a gente chega aqui na nossa pergunta favorita desse podcast, que é o que te movimenta, Vanessa, é o que te impulsiona a levar tantos projetos simultâneos para frente, com essas suas características, levando as coisas que você acredita, levando essa sua potência para cada um deles. Eu acho que criar, né? Eu sou uma criatura criativa e isso é desde sempre. Eu sempre fui uma criança que criava coisas, inventiva, né? Aquela criança que os professores falavam, ah, ela é tão distraída, mas ela é criativa. Então, eu gosto de criar danças, criar projetos, criação. A criação é o que me movimenta. A criatividade, né? Eu tenho uma frase que eu não sei de quem é, que eu ouvi e ela cabe em mim, e eu amo essa frase, que fala que criatividade é a inteligência se divertindo. Eu não sei onde eu ouvi isso, mas eu achei tão especial e é isso, sabe? Eu acho que a gente se diverte, cria. Eu me divirto criando e é essencial para mim. Eu tô sempre criando alguma coisa, gente, dentro de todas as áreas que eu atuo, né? Até como fonoaudióloga, que eu trabalho com crianças e eu trabalho com crianças especiais. Eu trabalho numa escola especial. Então eu tenho que me virar nos 30 ali para criar coisas, para trabalhar para ser criativa, para ser legal, para ser divertida ali no meu trabalho como fonoaudióloga. E a dança para mim aí é naturalmente, eu tô assim na fila do banco, tô lembrando de uma sequência, tô pensando num figurino e eu vejo arte em tudo. Tem essa coisa sensorial, né? Experiência sensorial é o que faz a gente virar criativo. Experiência sensorial, a gente está o tempo inteiro vivenciando arte, né? Cheiro, gosto, textura, cores, enfim. E se você aproveita o seu dia a dia, né? O meu dia a dia, que ele não é tão artístico assim, ele é de jaleco trabalhando, né? Só posso ser artista de noite. Eu aproveito tudo que eu vejo ao meu redor para virar arte. E eu acho que tudo isso influencia no meu processo criativo. E é isso que me move, gente, criar. Ai, que maravilha! Maravilhoso esse episódio, estou muito feliz. Agora a gente vai para a nossa parte também preferida, especial. Já que eu e Patrícia temos um problema com essa palavra, tudo é especial. O nosso primeiro quadro é o que sobe. A gente transformou ele basicamente em contar uma anedota sobre um caso aleatório. Que sobe. E hoje eu vou puxar todo mundo antes de mim, porque eu ainda estou tendo ideias. Então, Paty, se você quiser começar. Ai, gente, não tem como eu trazer outra coisa para esse quadro essa semana que não seja a minha vinda ao Brasil, né? Eu estava 3 anos sem vir ao Brasil, 3 anos sem ver a minha família, 3 anos. E acho que quando a gente vive na imigração, a gente não percebe, mas
a nossa identidade ela é profundamente alterada e passa por processos diferentes, porque a gente está em contato com outra cultura e longe de tudo aquilo que tem um significado e um significante grande para a gente, né? Então, eu vou começar falando da minha chegada no aeroporto. Gente, eu estava muito ansiosa, eu vim no avião. Vocês não têm ideia, eu vim na janela sentada e aí tinha uma menina sentada do meu lado. O avião pousou e aí apagou a luz do sinal da fivelar os cintos. Eu já tirei o cinto e aí ela falou assim: Ah, mas você tá com. E aí a menina percebeu que eu estava completamente inquieta e ela falou assim: Olha, se eu estiver te atrapalhando aqui para sair, você me avisa. Eu falei: Não, não é isso. É porque eu tô há 3 anos sem vir no Brasil, eu tô muito ansiosa e eu tenho uma conexão, eu ainda tinha uma conexão interna, eu tenho uma conexão interna e eu vou ver minha mãe. E aí eu já comecei a desabafar com a menina do meu lado, gente, que eu nunca vi na minha vida. E ela, ai, você mora muito tempo fora. Eu falo, sim, minha mãe tá me esperando. E foi lindo, gente, foi lindo. A minha mãe também tava passando mal, não tava nem aguentando ficar em pé. Ai, que amor! Rosa, com as bagagens e tal. Então é isso, eu tô nessa delícia afetiva, que é estar de volta, que é estar no colinho de mamãe, que é estar nos braços da família, que é rever os amigos, que é sentir o calor do Brasil, rever o Brasil, né, com suas dores e delícias, que é estar no Brasil. Eu já peguei a estrada aqui no MS, vi várias bandeirinhas hasteadas, lembrei dos vários problemas que isso inclui aqui nessa região, mas também tem essa parte maravilhosa, que é isso, né? De ver as pessoas que estão construindo esse país, as pessoas que eu admiro. Então, é um reencontro com as nossas raízes, é um reencontro com as minhas identidades, e eu acho que quando eu chego aqui, a minha bateria de energia bateu no 100 muito rápido, assim, acho que menos de uma semana eu já tô, Brasil, tô aqui de volta! Então tá sendo maravilhoso, não tem como eu falar de outra coisa aqui para esse que sobe. Ai, que delícia, amiga! Eu faço essa energia. Vanessa, você pensou alguma historinha aqui pra gente? Eu vou contar uma que foi muito engraçada, que tem relação com essa minha dualidade, bailarina fonoaudióloga. Aqui na minha cidade tem uma festa bem tradicional da cidade que se chama Quermesse. E aí o que que tem? Tem apresentações artísticas. E eu sempre fui sozinha ou com as minhas alunas, né? Quase sempre com as minhas alunas fazer uma participação. Aí teve em uma das edições, é uma festa grande já, palcão, tudo. Em uma das edições, os alunos da escola que eu trabalho, que é uma PAI, uma escola especial, também estavam lá para se apresentar mais ou menos no mesmo horário que eu. Então, eles estavam todos lá e eu estava lá montada. Eu tava lá montada e eles me viram e tal. Alguns me reconheceram, a grande parte não, né? Porque é diferente. Eles me enxergam de cabelo preso, de jalequinho branco, né? Nunca maquiada, a gente, né? Cílios postiços desse tamanho, os peitos para fora, né? No topzão. E aí tá, fiz a minha apresentação e tal. Eles fizeram os deles. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu tava lá, eu de jaleco, né? Outro personagem diferente. E chegou um menino assim, falou: Ô, prof, eles me chamam de prof, às vezes não me chamam de fono, enfim. O que você tava fazendo lá na praça de sutiã? Ai, que amor! E para explicar, né? Eu falei, nossa, é que eu não tava de sutiã. É que, né, explicar todo esse processo, assim, mas ele não entendia, assim, porque ele me vendo já há 5 anos daquele jeito, todos os dias trabalhando de uma forma, foi algo que foi muito difícil para ele entender, assim, e foi uma coisa muito engraçada, e foi muito espontâneo. Ô, prof, o que você tava fazendo lá na praça de sutiã? Achei muito fofo! Coisas, né, da vida dupla. Ai, foi legal isso aí. Muito fofo, adorei. Então, chegou minha vez, né? A única coisa que eu lembrei Patrícia me inspirou aí, porque a última vez que eu fui pro Brasil foi em 2000, foi logo antes da pandemia, né? Eu fui pro Brasil finalizar o mestrado, pro carnaval e voltei. Só que
nesse momento de eu voltar, minha mãe fez uma conexão comigo para São Paulo, saiu de Curitiba, foi para São Paulo, então ela ficou comigo no aeroporto quase todo o tempo antes de eu. Ah, eu até contei que a Adriana, que participou aqui do podcast, a gente se encontrou nesse momento aí, que eu estava esperando o voo. Enfim, fiquei lá com a minha mãe agarradinha, né? E aí comecei a passar mal, gente. Comecei a passar mal, e tava mole, e queria desmaiar, e queria vomitar, e comecei a ficar ruim, ruim, ruim. Não tinha. Eu tava meio doente, assim, mas não era isso, sabe? Era pura ansiedade de separação com a minha mãe. Porque ela foi me levando para. Sabe, eu ia empacando? Eu parecia uma criança de. No primeiro dia de aula, ela me levava na mãozinha, eu empacava. Mãe, eu não quero ir. Não quero ir, mãe. Eu não quero ir. E comecei a chorar e assim, entrei num estado de. Aquele momento de dar tchau foi assim, o pior momento de todos. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Falei, nossa, foi muito mais, foi físico o que eu senti, não foi só. Porque eu sabia, eu queria voltar, né? Queria, entre aspas, naquele momento, não queria coisa nenhuma, mas eu sabia, né, que eu tinha que fazer, então foi difícil. Aí, no ano passado, na virada desse ano, eu fui passar o ano novo com uma pessoa aleatória. Fui para uma cabana de neve e tal, mas era uma pessoa que eu não tinha, assim, um envolvimento afetivo. Foi mais a ocasião, fui para a cabana de neve, ficamos lá e tal. E aí foi legal, mas nada, assim, nada, muito, entendeu? Não tinha sentimentos. E aí ele começou a me dirigir para levar para o aeroporto de LA. A gente dirigindo e eu começo a passar igual. Comecei a ficar mole, ficar ansiosa e comecei a ter a mesma reação que eu tive com a minha mãe. E aí eu cheguei no aeroporto, parecia que eu já não existia. Quando ele me deixou no aeroporto, eu já não existia. Aí eu liguei para minha mãe, fiquei horas no telefone. E daí eu falei, mãe, tem alguma coisa errada? Tenho alguma coisa errada comigo. Não é possível, não é uma reação normal. E essa pessoa é totalmente insignificante perto de todas as minhas relações afetivas. E eu me autodiagnostiquei com ansiedade de separação na vida adulta. Aí agora, né, eu entrei no estudo do porquê isso acontece, porque eu realmente tenho isso e precisei ter uma pessoa insignificante comparada à reação que eu tive com a minha mãe para eu notar que realmente, gente, não é uma coisa. É uma coisa muito específica com esse momento de despedida. Então, a despedida pode ser da pessoa mais importante, como pode ser da pessoa menos importante. E essa é a minha sessão de terapia do dia de hoje. E é isso. Se mais alguém tem esse tipo de reação aí, de ansiedade específica com despedidas, é um chamado para olhar para dentro, né? Para ver por que isso está acontecendo também. Que foi o que eu fiz. Eu tive esses eventos e eu resolvi estudar, né? Da onde que isso está vindo, por que isso está vindo, por que para mim é tão difícil dar tchau para as pessoas. Então, Flávia não gosta de se separar de ninguém. Ninguém. Ninguém, é isso mesmo. Separações tem esse quê também, né, gente? A gente entra no Movimentando as Ideias, o nosso quadro aqui de indicações, de trocas, de partilhas. E eu já vou começar chamando a nossa convidada aqui para trazer as indicações dela. Vanessa, o que você tem aí para movimentar a nossa cachola? O que eu tenho como dica, gente? Consumir arte, seja onde for. Seja onde for. Priorizar a arte dos amigos. Não valorizar só o artista famoso que está bombando nas mídias sociais, o que de Hollywood. Priorizar a arte que mora ao lado, a arte que está do seu lado. O livro que o amigo está lançando, o textão que um colega escreveu falando sobre alguma coisa, o quadro que o vizinho pintou, né? E é isso. A minha dica é consumir arte, seja lá onde for e de quem for, e de coração aberto e sem julgamento, né? Uma dica específica, eu fico seria impossível para mim, porque eu sou isso que eu falei para vocês, uma criatura que tem tudo junto ao mesmo tempo e que dentro da minha dinâmica eu consigo organizar e absorver tudo isso junto, né? Então, a minha dica é consuma arte. Tenha os olhos abertos para a arte que acontece ao seu lado e seja generoso.
Ai, perfeita. Olha, quero até reforçar aqui a dica da Vanessa, porque, gente, muito importante. Vamos valorizar a arte do amiguinho e vamos consumir arte, porque é muito importante nesses tempos difíceis em que a gente vive, a gente trabalhar o sutil, trabalhar o simbólico, porque o real tá difícil. Não Amiga é Flá. Não é porque é do amigo que não tem que pagar ingresso, não é porque é do amigo que não tem que comprar o livro, é porque é teu amigo que você tem que comprar o livro do amigo. Nossa, é muito louco, né? Tem que reverter, virar essa chavezinha. Não, completamente. A gente aqui já, primeiro, a gente já indicou caminhar, dançar, então, assim, práticas estão muito, muito bem-vindas nesse, nesse quadro. E com certeza, ó, fica aí a indireta direta para todos os meus amigos e amigas meus e da Patrícia, que não deram 5 estrelas pra gente ainda. Vai, amiga, sua vez. É a minha vez. Então, eu vou indicar o livro que eu li ontem, para quem que estou aí na minha jornada na psicanálise. Eu cheguei até ele através do podcast Psicanálise de Boteco. Então, a minha indicação primeira é o episódio Amor e Solidão, que fala justamente sobre esse livro, mas aí eles destrincham a discussão. E o livro é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que aí ela traz de uma maneira muito... Um livro muito fácil de ler, embora ela traga conceitos da psicanálise e contribuições de grandes autores e autoras, é muito fácil de ler, assim. Então, para quem não está familiar aí com a área, super fácil de ler, lê rapidinho. E aí ele fala muito que dentro do amor contém a solidão. Então, é muito lindo, é um livro assim que dá quentinho no coração. Então, essa é a minha indicação do dia de hoje, o episódio do podcast e o livro. Gente, não tenho muitas indicações, eu tô aqui nesse banho de afeto. Então, vocês já imaginam que tá muito complicado aqui ler alguma coisa. Mas eu vou dar uma indicação de um livro que eu comprei no aeroporto, a hora que eu tava vindo, só para eu também gastar meu tempo no aeroporto com alguma coisa, né, que fosse me deixar um pouco mais tranquila. Mas me surpreendeu muito, que era um livro que também estava, assim, não estava na minha lista, mas eu já tinha visto ele sendo indicado por outras pessoas, é bem pequenininho. O autor é o Mark Manson, e ele me surpreendeu demais, porque ele faz uma crítica muito boa, assim, acho que os tempos que a gente vive hoje, de que, ai, tá todo mundo tentando ser feliz o tempo todo e tal. E aí ele vai fazer uma crítica sobre isso, trazendo algumas reflexões, inclusive psicanalíticas, então eu já amei, que a gente adora essas coisas ligadas à terapia. Como vocês podem perceber, a gente fala bastante sobre isso nesse podcast. E é isso, gente. Acho que a gente chega no final do episódio. Queria muito agradecer a Vanessa, foi uma honra te ouvir. Acho que tudo aqui que você trouxe pra gente está aqui reverberando dentro de mim e vai reverberar ainda em quem estiver escutando. Queria agradecer minha amiga Flá, minha companheira aí de todas as semanas. Gente, dizer para vocês que está rolando a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se vocês ainda não conhecem, o link está lá na nossa bio do Instagram. Sigam a dica da Vanessa e apoiem os negócios dos amigos. Também para deixar 5 estrelinhas para a gente lá no Spotify, para fazer o algoritmo poder trabalhar aqui em prol desse podcast. Sigam a gente no Instagram, @Mulheres Movimentam, e no canal do YouTube, não deixem de se inscrever. Vanessa, se você quiser deixar as suas redes sociais para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, quem quiser te acompanhar, quem quiser saber como é que são os processos dessa CDF, dançarina, bailarina, fonoaudióloga. Então, todas as minhas redes sociais é Vanessa Sembranel. O Instagram, meu canal do YouTube, Facebook ninguém usa mais, né? Basicamente isso. E eu tenho também o Instagram do meu evento, Summer Belly Dance, para quem quiser conhecer um pouquinho do evento, e do meu grupo, que é Estúdio Mahari, que era o nome da minha antiga escola e que ainda ficou com esse trabalho, enfim. Mas se chegar lá no Vanessa Sembranel, vai encontrar tudo. Maravilha, muito obrigada, Vanessa. Foi uma honra. Estou muito feliz com esse episódio. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Também acho que
que nossos ouvintes aí vão curtir muito. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada, meninas! Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!